Afinal, o que são os miócitos? Os miócitos são fibras musculares, ou seja, são as células que constituem os nossos músculos. Lembrando que temos três tipos de músculos: o esquelético, o cardíaco e o liso, onde todos têm origem no folheto embrionário do mesoderma. Mesmo que todos possuem a mesma origem, cada um dos três tecidos surge em subdivisões diferentes do mesoderma. O tecido muscular esquelético surge no mesoderma somático, mais precisamente no folheto parietal. Já o tecido muscular liso e cardíaco tem origem no mesoderma esplanctopleural. Porém, os mioblastos das células musculares do coração se aderem uns aos outros, sem querer que as membranas celulares sofram integração, originando assim os discos intercalares. Cada célula do tecido muscular apresenta uma morfologia diferente. O tecido muscular estriado esquelético é conectado aos ossos, apresenta fibras musculares longas, cilíndricas e com vários núcleos na periferia da célula. Nesse tecido, observa-se as miofibrilas, que são feixes de filamentos, que são formadas por quatro tipos de proteína: miosina, actina, tropomiosina e troponina. Já as células do tecido muscular estriado cardíaco possuem fibras alongadas, com um ou dois núcleos localizados próximo à região central. Suas fibras musculares apresentam ramificações unidas por discos intercalares. Esses discos garantem que sinais passem de uma célula para outra, que a contração cardíaca seja sincronizada e evitam que uma célula separe-se da outra no momento do batimento cardíaco. Por último, as células do tecido muscular liso não possuem estriações, diferentemente dos demais. Suas células são longas, com o núcleo central e apresentam formato fusiforme, ou seja, suas extremidades são mais estreitas que o seu centro. Agora vamos falar das variações dos miócitos. Os sarcoblastos são uma espécie de miócitos primitivos, localizados já na gástrula lá na mesoderme. Já os mioblastos são células musculares embrionárias, onde futuramente darão origem a fibras musculares. Isso mesmo, os miócitos. E os miótomos são porções de tecido epitelial responsáveis pelos movimentos dos músculos de determinada região, como, por exemplo, os miótomos cervicais e torácicos. Agora vamos falar um pouco sobre a parte estrutural dos miócitos. Embora cada tecido tenha suas peculiaridades, as células musculares em si apresentam algumas características comuns, como a mesma origem embrionária, como visto anteriormente, e uma grande quantidade de mitocôndrias, para conseguir assim suprir sua alta necessidade energética de contração constante. Os miócitos possuem um vocabulário específico. Por exemplo, sua membrana plasmática, que é responsável por conduzir e receber estímulos, assim como proteger a própria célula, é chamada de sarcolema. Já seu citoplasma, que é responsável pela sustentação esquelética, é denominado sarcoplasma. E seu retículo endoplasmático se apresenta como retículo sarcoplasmático, sendo responsável pela regulação do fluxo de íons de cálcio para a realização do ciclo de contração muscular. Que os miócitos formam os músculos, nós já sabemos. Sabemos também que possuímos três tipos de músculos: músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco. No tecido muscular liso, são realizados os movimentos involuntários do corpo, com contrações lentas, como ocorre nas artérias, no trato digestivo e até mesmo na bexiga. Já no tecido muscular esquelético, vemos a contração e o relaxamento muscular, responsáveis pelos movimentos articulares, e com isso, a movimentação e locomoção do corpo. Os miócitos cardíacos são responsáveis pelos movimentos de contração e relaxamento do coração, possibilitando o coração funcionar como uma bomba que impulsiona o sangue das câmaras cardíacas para os grandes vasos do corpo. Os miócitos são incapazes de se multiplicar, sendo assim, quando necessária a substituição de uma célula morta, eles são incapazes de fazer a divisão celular, que é essencial para a mesma. Contudo, quando há uma elevada demanda de serviços, os mesmos aumentam seu tamanho para que eles consigam vencer a resistência do sistema hidráulico e consigam bombear o sangue até as extremidades do corpo. Porém, esse aumento de tamanho para suprir tal resistência resulta em problemas cardíacos
e cansaço e fadiga, coisas comuns em doenças cardíacas. Agora vamos falar sobre as rotas metabólicas para entender mais a fundo esse processo da contração muscular, quais reservas de energia são utilizadas, enzimas e entre outros. O impulso nervoso, ele propaga-se pela membrana das fibras musculares e atinge o retículo sarcoplasmático, fazendo com que o cálcio ali armazenado seja liberado no iolaplasma. Ao entrar em contato com as miofibrilas, o cálcio ele desbloqueia o sítio de ligação da actina e permite que ele se ligue à miosina, iniciando a contração muscular. Assim que cessa o estímulo, o cálcio ali ele é imediatamente rebombeado para o interior do retículo sarcoplasmático, o que faz cessar a contração. A energia para a contração muscular ela é suprida por moléculas de ATP, produzidas durante a respiração celular. O ATP atua tanto na ligação da miosina à actina, quanto na sua separação, que ocorre durante o relaxamento muscular. A principal reserva de energia nas células musculares é uma substância denominada de fosfato de creatina ou creatina fosfato. Podemos resumir que a energia inicialmente fornecida pela respiração celular é armazenada como fosfato de creatina e na forma de ATP. Já para repor o ATP e o fosfato creatina, as células musculares utilizam o glicogênio, armazenado no citoplasma das fibras musculares como combustível. Ao receber um estímulo nervoso, a fibra muscular mostra em sequência os seguintes eventos. Primeiro, o retículo sarcoplasmático e o sistema T liberam íons cálcio negativo e magnésio negativo para o citoplasma. Segundo, em presença desses dois íons, a miosina adquire uma propriedade de ATP ácica, isso é, ele desdobra o ATP liberando a energia de um radical fosfato. E em terceiro, a energia liberada provoca o deslizamento de actina entre os filamentos de miosina, caracterizando o encurtamento das miofibrilas. Aqui foi algumas das fontes que nós utilizamos. Encerramos o trabalho agradecendo aos nossos professores, Patrícia e Mike, pelo direcionamento e atenção. Esperamos que vocês gostem.